Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Estamos aqui em um vídeo especial que eu resolvi gravar para vocês enquanto eu me arrumo aqui em casa para fazer umas fotos em casa mesmo, uma coisa bem intimista para o meu aniversário que acontece essa semana. Essa semana eu vou trintar. Pois é, eu tinha tantos planos para os 30 anos, mas eu acho que a gente tem tempo para conversar, né? Acho que a gente vai ter bastante tempo para conversar sobre esses meus planos para os 30 anos e como eu cheguei até aqui. Então é uma conversa sincera, vou tentar ser o mais natural possível, não encher esse vídeo de corte. Eu quero trazer um pouco dessa minha presença aqui para o YouTube, principalmente porque eu vejo ele como um grande potencial, sempre vi. Eu me iniciei, né, criando conteúdo aqui no YouTube, desisti, tive um hiato aí de muitos anos, tentei voltar, depois eu acabei percebendo que não era o momento. E aí agora com 30 anos eu me vi, né, me vejo num lugar onde eu não tenho mais tempo a perder. Não é em relação à velhice, até porque eu não tenho medo da velhice, eu acho que envelhecer em si é um presente que o orixá, que Deus, que todas as divindades que regem o universo nos dão de presente, né, a partir do nosso nascimento. Eu acredito que o envelhecimento, para mim, ele é um presente. Se você envelhece, significa que a vida te dá mais um dia aqui, te dá mais um dia presente nessa terra, para mais um dia você ter aprendizados. E isso tem muito a ver com como eu encaro a vida e como eu passei a encarar a vida ao longo dos anos, né? Então, enquanto eu converso aqui com vocês, eu vou fazer uma maquiagem. Percebe-se que as minhas olheiras de mãe, CLT corre e criadora de conteúdo está cada vez mais evidente. É uma coisa que eu sempre tive desde criança. Então, hoje eu me sinto muito bem com as minhas olheiras. Hoje eu sinto que elas são minha marca, tá? São as minhas maquiagens naturais. Então, eu geralmente eu nem uso mais tanta base igual eu usava antes. Quem me acompanha aqui há muitos anos atrás sabe que eu retocava bastante, usava bastante reboco, bastante corretivo laranja, amarelo, para cobrir as olheiras. E hoje eu não vou mais fazer mais isso, tá? Hoje isso não vai mais acontecer. E é isso. Aqui vai ser uma conversa bem neutra, bem direta sobre esses 30 anos. Como eu me sinto de fato. Ainda não completei. Quando eu estou gravando esse vídeo, eu não completei ainda. Estou a 2 dias de completar. Vou começar a minha pele usando um protetor solar que eu amo. Hoje eu não vou usar protetor solar com cor, tá, queridas? Esse aqui da Darryl é perfeito, perfeito. E aí, gente, começando, né? Vamos começar falando sobre o que eu sinto que mudou, né? Eu nem sei se vai fazer barulho, mas eu acho que não. O que eu sinto que mudou de fato, caminhando agora para os 30 anos, começando pelas coisas do dia a dia, que eu de fato sinto que mudou a minha percepção sobre muitas coisas que antes para mim me incomodavam e hoje não me incomodam mais. O básico do básico, já que a gente tá falando de maquiagem, já que a gente tá fazendo aqui uma Maqui Fala, e eu resolvi abrir esse espaço pra gente conversar, pra gente ter essa intimidade maior e ver se eu crio um pouco mais de autonomia para vir a produzir conteúdo, esses tipos de conteúdos mais falados aqui, que são coisas que eu gosto muito de fazer e que às vezes as outras redes sociais não nos permitem, né? Elas não permitem que a gente seja tão livre, tão solta. Começando pelo começo, minha pele. Eu, obviamente, depois da maternidade, tive muitas diferenças, características novas, novos surgimentos, novas acnes, novas marcas de expressão. Mas agora, chegando aos 30 anos, eu digo pra vocês que eu tenho cada vez menos me importado com o perfeccionismo das coisas, principalmente da minha aparência. Eu tenho tratado com mais naturalidade todas as minhas características. Então, a começar pela minha maquiagem. Protetor solar, pouquinho só de base, pouquinho de corretivo, muito mais hidratação, muito mais autocuidado, muito mais preservar as minhas características do que tampar elas. Obviamente que em alguns eventos eu vou dar uma pesada na minha maquiagem de boneca, mas não é uma coisa que eu faço todos os dias. Então vim com protetor solar, agora eu vou com meu bastão da Rica para hidratar essas olheiras. É uma coisa que eu gosto muito de usar. Tenho que me adaptar, né? Porque eu tô vendo vocês aqui e tô vendo aqui no... Dá pra ver? No retorno. E aí, gente, eu acabo hidratando muito mais a minha pele, sabe? Eu não fico assim mais nessa neura de tampar buraco, não. De pensar, ai meu Deus, minhas olheiras, ai meu Deus, minhas marcas de expressão. Uma coisa que eu tenho muito mesmo é
uma zona T no meu rosto, que se eu não hidratar ela e cuidar ela da maneira certa, ou ela fica muito, porque minha pele é mista, né? Ou ela fica muito seca, ou ela fica muito oleosa. Então, eu tenho me preservado a usar a maquiagem em momentos muito mais especiais, como este, que eu vou fazer as minhas fotos em casa mesmo, do que usar todo dia. Todo dia estraga muito a nossa pele, né? Então, eu preservo a minha pele, cuido da minha pele durante todos os outros dias. E aí, em outros momentos, eu vou e prezo pelo meu uso de maquiagem. E aí, hoje, como eu quero hidratar mais a minha pele, eu vou com a minha base da Una, da Natura, que ela é uma base sérum. Eu gosto muito dela, gosto muito mesmo. Ela é um pouco mais clara que a minha pele, só que descobri como que eu posso jogar ao meu favor, principalmente com essas bases que oxidam. Eu sempre pego uma base mais clara, porque ela vai oxidar e vai ficar no tom da minha pele. E eu não vou ficar nem alaranjada, nem acinzentada. Agora, se eu pego uma base mais escura da Natura pra mim, principalmente dessa Una, que é líquida, eu vou ficar ou alaranjada ou avermelhada. Então, eu uso sempre um tom abaixo. Tá vendo? Ela já dá uma cor. Então é isso. Falando sobre esses 30 anos aí que estão me cercando, que eu vou fazer eles em breve. Gente, sinceramente, eu acho que o que mais mudou a minha vida não foi nem a idade, foi ter filho, saca? Os 30 anos, eles vão chegar pra mim como um presente do universo por me proporcionar ainda estar em terra, cumprindo as minhas missões, cumprindo os meus sonhos, sabe? Construindo um futuro pra mim, pra minha família, pro meu marido, pro meu filho. Estamos todos aqui vivos, com saúde. Então, 30 hoje pra mim é um presente que Oxum me deu. É um presente que os orixás me deram. E agora aqui eu vou com Bruma Fix pra gente fixar essa pele enquanto eu faço toda a preparação dela. Eu me lembro do meu aniversário de 19 anos, do meu aniversário de 20 anos. E eu lembro que eu vivia muito em prol do que o outro achava sobre mim. Do que o outro tinha sobre... Do que o outro tinha como percepção sobre quem eu sou. Se eu sou uma boa pessoa, se eu sou uma pessoa próspera, eu tinha muito essa percepção do que o outro tem sobre mim. Hoje, beirando os 30 anos, eu digo pra vocês, o outro de nada me interessa se eu não estiver satisfeita comigo mesma. Hoje, a opinião que de fato importa pra mim é a minha. Algumas opiniões ainda, no geral, de algumas pessoas, ainda me balançam. Mas eu tenho pra mim que a única opinião de fato que basta em relação ao impacto de como a minha vida é regida é a do meu filho. Apesar dele ainda não ter a sua opinião formada, dele ainda ser uma criança, dele ainda ser uma criança muito pequena, dele não entender perfeitamente ainda sobre as coisas, sinto a minha motivação interna de ser alguém melhor. Ele é o espelho do exemplo que eu tô deixando, sabe? É muito louco você ter essa ideia de legado. A partir do momento que você constrói uma continuidade de quem você é, da sua criação, você tem a oportunidade de recriar uma pessoa com algo que você achou que faltou pra você, ou que às vezes nem faltou, né? Porque os pais, eles trabalham muito nessa ideia de falta, né? Eu acho que foi me dado o bastante e o necessário que os meus pais puderam me oferecer. E isso não é sobre falta, né? Isso é sobre como é nos ofertado. Então, eu fui ter uma ideia mesmo do que é a vida, que a vida presta mesmo, quando eu entendi que eu tenho uma continuidade. As minhas vontades, as minhas necessidades, os frutos que eu estava colhendo da plantação que eu venho feito ao longo da vida, principalmente pós-pandemia, que a gente se sentiu muito desolado, né? Muito abandonado, né? Em relação à vida mesmo, né? Muitas pessoas perderam seus entes queridos, enfim, perderam a perspectiva de vida por alguns motivos, né? Então, gente, depois que meu filho surgiu na minha vida, muita coisa mudou. Tem gente que tem a percepção de que 30 anos é só uma idade. Eu sempre idealizei os 30 anos. Eu acho que isso é muito sobre crianças
que foram criadas nos anos 90 e pessoas que nasceram nos anos 90. A gente tem uma ideia de que 30 anos é a idade do sucesso, tá ligado? Essa coisa meio hollywoodiana, de metas, sobre como a vida muda aos 30 anos. Então, assim, eu acredito que eu me sinto muito mais preparada para o que vai vir pelo fato de que eu me tornei mãe. Então, tudo isso é muito sobre como hoje eu me sinto pronta. Hoje eu me sinto pronta para prosperar e fazer com que o meu caminho se torne cada vez mais próspero, sabe? Eu não gostaria de estar em outro lugar a não ser o que eu estou hoje, sabe? Recentemente eu falei pro meu marido que eu tive muito momento de solitude, né? Eu ia me sentir muito mais autoconfiante com o passar dos anos, e isso é verdade, isso é uma coisa que a minha mãe sempre disse pra mim e sempre me preparou. Ela sempre falou: filha, conforme os anos forem passando, você vai se sentir muito mais autoconfiante, e a opinião das pessoas, no geral, sobre a sua vida, elas não vão sobressair, tá ligado? Hoje eu tenho plena certeza de que meu maternar reflete muito hoje a minha relação com a minha mãe. A minha relação com a minha mãe, ela mudou muito depois que eu fui mãe. Porque muitas das coisas que eu me queixava, eu percebi que eram consequências de uma maternidade. Então, literalmente, você só entende a sua mãe, você só entende as escolhas da sua mãe na sua vida. Eu falo da mãe porque a minha relação com meu pai sempre foi a mesma, assim. Mas eu digo que, como experiência de mulher, de maternar, de gestar, hoje eu entendo muito mais a minha mãe, abraço muito mais as dores dela, tento compreender muito mais as coisas que ela passou e as decisões que ela tomou em relação a mim e as consequências delas, porque eu me tornei mãe. Chegar aos 30 anos com essa sensação me fez parecer que eu estou fazendo 20 anos. Parece que eu tô fazendo 20 anos, porque eu tô com a energia de 20 anos. E assim, gente, não vem de etariedade, não. 30 são os novos 20. Pra mim, os 30 anos são os novos 20. Tô morrendo de calor aqui. Meu Deus, eu vou comprar um ar pra esse ateliê. Eu me sinto radiante, eu me sinto feliz, eu me sinto próspera. Os 30 são tipo os 20 anos com uma mente de não adolescente. Você tem outras metas que não sair, beber, encher a cara e ter várias pessoas na sua vida acessando sua áurea, quando na verdade nada disso é bom. Eu sei que isso foi muito específico, mas é como eu era aos 20 anos. Eu deixava qualquer pessoa acessar meu campo magnético, qualquer pessoa me ferir, sabe? Eu deixava, permitia com que as pessoas tivessem mais acesso a mim, e hoje eu sou muito mais assim, bloqueada para esse tipo de energia, para esse tipo de situação. Então, para mim, os 30 anos, eles são os 20 muito mais bem aproveitados, muito mais bem amadurecidos, onde eu tenho a minha independência financeira, a minha independência emocional. Eu tenho tanta coisa que eu poderia ter tido aos 20 anos, mas eu acho que não ia ter a graça, o amor, o apego, toda coisa boa que eu sinto hoje com 30 anos. E eu acredito muito naquela ideia do de repente 30, sabe? Hoje eu sinto que o poder de manifestação mental, o poder de manifestação psíquica, na verdade, essa ideia de projeção, funciona, tá? E aí, gente, hoje eu me sinto muito próspera. Eu me sinto muito autoconfiante, eu me sinto muito feliz. Eu me sinto pronta para encarar todos os empecilhos, todas as felicidades, aceitar todas as coisas boas que a vida me proporciona. E de verdade, estar pronta para o que o destino quer passar para você é a maior maneira de gratidão. Então, você se sentir pronta perante a tudo que está acontecendo e dizer ao universo, não, eu aceito. Porque se vai acontecer para mim é porque tem que acontecer. É a melhor maneira de você aceitar o que o universo tem a te oferecer. E eu aprendi isso tardiamente, porém hoje eu agradeço. Hoje eu agradeço porque talvez, se
se eu não tivesse física, mental, psicológica, se eu não tivesse entendido que o meu lugar é o único existente nesse planeta, que eu sou a única representante dos meus sonhos, tá ligado? Igual a Emicida fala. Se eu não tivesse aceitado esse lugar de protagonismo dentro da minha vida, talvez hoje eu não estaria aqui. E estar próxima, eu não vou chorar porque eu passei a maquiagem e passei o Bruma, não posso chorar. E estar próximo de completar 30 anos, talvez esse vídeo até saia no dia do meu aniversário. Eu me sinto muito grata por todas as oportunidades que o universo me forneceu e me fornece até hoje. Então, eu estou muito feliz. E compartilhar isso aqui para quem quiser se sentir à vontade de assistir, ninguém está sendo forçado pelo algoritmo a receber esse conteúdo e aceitar ele de bom grado, é um presente. E compartilhar esse presente próspero, todas essas ideias e manifestações e pensamentos que eu tenho sobre mim, que às vezes pode fazer bem para outra pessoa ouvir também. Às vezes é a palavra que você precisa ouvir agora. E isso para mim é muito próspero e eu não poderia estar caminhando para o meu aniversário de uma maneira mais positiva. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Quem sabe um outro dia. Ou será que esse vídeo vai ao ar e depois eu só vou gravar outro daqui 10 anos para quando eu completar 40? Ninguém sabe. Beijos e até o próximo vídeo.